Bom dia, meus amores, tudo bem com vocês? Hoje estamos dando início às nossas atividades avaliativas. Estávamos fazendo atividades de revisão e agora estamos iniciando as nossas atividades avaliativas. A primeira atividade que nós vamos fazer é a de língua portuguesa, que é essa atividade aqui, estão vendo? E todas as atividades avaliativas não é para vocês fazerem a postagem, tá bom? Nem no grupo, nem no privado. As atividades de revisão sim, porque aí a prova estaria enviando as correções, justamente até para vocês estudarem para a prova. Então agora nós vamos estar relembrando, revisando os assuntos dessa avaliação, tá bom? Nós trabalhamos durante o trimestre com os conteúdos de aumentativo e diminutivo, singular e plural. Então agora nós vamos estar revendo esses conteúdos. E hoje nós vamos aprender sobre o grau do substantivo, que se refere ao aumentativo ou diminutivo. O grau do substantivo indica as variações de tamanho de um ser. O grau do substantivo vai indicar se aquele substantivo está se referindo a um ser no seu tamanho normal, no seu tamanho aumentado ou no seu tamanho diminuído. Um exemplo para vocês entenderem melhor. Qual é o nome desse objeto? Bola. A palavra bola é um substantivo que está se referindo a um objeto redondo que a gente usa no futebol, no vôlei, em seu grau normal. Quando essa bola está no seu tamanho aumentado, ela já não é mais bola, ela é um bolão. Quando está se referindo a algo maior do que o normal, nós chamamos isso de grau do aumentativo. A palavra bolão é o aumentativo da palavra bola. E quando ela está no seu tamanho diminuído, quando tem uma bola pequena, ela é uma bolinha. Isso se refere ao grau do diminutivo. A palavra bolinha é o diminutivo de bola. O grau do substantivo se refere ao substantivo em sua forma normal, ao seu aumentativo ou ao seu diminutivo. Esses são os 3 graus do substantivo. O aumentativo indica que o substantivo, seja ele um objeto, um ser, está em sua forma ou tamanho aumentado, maior que o normal. Bola é o substantivo em sua forma normal. Se refere a um objeto. É o nome de um objeto. E no grau aumentativo, ele fica como bolão. De uma forma geral, as palavras no grau aumentativo vão terminar em ão, indicando que é grandão, mas muito cuidado. Existem algumas palavras que são escritas com a terminação ão, mas não estão no aumentativo. Por exemplo, trovão, tubarão, televisão. São substantivos na forma normal. Trovão é a forma certa de se falar o nome de um fenômeno que acontece, aquele barulho. Tubarão é o nome de um peixe na sua forma natural. Televisão, o nome de um meio de comunicação, também na sua forma normal. Não é porque essas palavras estão terminadas em ão que elas estão no grau aumentativo. Então você tem que ter bastante cuidado e atenção. O grau diminutivo indica que o substantivo está em sua forma ou tamanho diminuído, menor que o normal. A palavra bola está na sua forma normal, no seu grau normal. Quando eu transformo esse substantivo para o grau do diminutivo, ele vai ficar como bolinha. As palavras que estão no diminutivo, na maioria das vezes, elas vão terminar em inho ou inha, zinho ou zinho. Iremos estudar sobre os números dos substantivos, singular e plural. Singular é quando a palavra escrita se refere a um só elemento. Exemplo, bicicleta. Plural é quando a palavra escrita se refere a mais de um elemento. Exemplo, bicicletas.
Quando as palavras terminam em AE ou o plural é indicado pela letra S no final da palavra. Bola, bolas. Carro, carros. Presente, presentes. Relógio, relógios. Quando a palavra que está no singular termina em S, é necessário colocar um numeral, um artigo ou pronome antes da palavra. Exemplo: um ônibus, 3 ônibus. Dessa forma, conseguimos identificar se é um ou mais elementos. Algumas palavras, quando passadas para o plural, não basta adicionar o S no final. Por isso, precisamos estar atentos a algumas regrinhas. Quando as palavras no singular terminarem em RS ou Z, acrescentamos ES no final. Por exemplo, flor está no singular. No plural fica flores. Quando as palavras são terminadas em M, trocamos o M por NS. Exemplo: homem, homens. Quando a palavra termina em ão, passamos para o plural, trocando por ãos, ões ou ães. Exemplos: mão. No plural fica mãos. Quando as palavras forem terminadas em ao, el ou u, trocamos o L por is. Animal, animais. Quando as palavras terminam em iu, passamos para o plural de duas formas. Se forem oxítonas, tiramos o L e acrescentamos o S. Exemplo: fuzil, fuzis. Funil, funis. Mas se forem paroxítonas, trocamos o iu por eis. Exemplo: útil, úteis. Réptil, répteis. Agora que vocês já revisaram esses conteúdos, já relembraram um pouquinho, vamos realizar a nossa atividade, tá bem? A primeira coisa que vocês irão fazer é preencher o cabeçalho, ó, com o nome da prova, o nome de vocês, a data. Não esqueça de colocar o nome completo. É importante você sempre colocar o nome completo para estar tendo esse hábito. Segundo trimestre, atividade avaliativa, língua portuguesa. Além do gênero, o substantivo pode se flexionar em número, que é o quê? Singular e plural, e grau, aumentativo e diminutivo. Exemplos: o colega, os colegas, a menina, as meninas, amor, amorzinho, amorzão. Então a gente está vendo exemplo de singular e plural e exemplo de grau, aumentativo e diminutivo. Aqui nós temos um texto. Eu gostaria de pedir que vocês façam a leitura do texto e registre essa leitura, tá bom? Peço que registre essa leitura por meio de áudio ou vídeo e encaminhe para o meu privado, tá bem? Vamos ler junto com a prova? O peixe. Lá no mar tinha um enorme peixão. Vivia esbanjando grandeza, dando uma de valentão. Um dia ele foi pescado.
e de nada adiantou ser fortão. O peixinho, coitadinho, agora era só mais uma refeição. Esse é um texto de Carla Valéria. Questão: circule no texto as palavras que aparecem no aumentativo e pinte as que estão no diminutivo. Então vocês irão pegar o lapisinho, irão ler o texto novamente, irão identificar as palavras que aparecem no aumentativo. Essas palavras que aparecem no aumentativo vocês irão circular lá no texto. E as palavras que estão no diminutivo vocês irão pintar. Pegar um lápis de cor, até mesmo um lápis, e vão pintar essas palavras que estão no diminutivo, está bem? Questão 2. O que aconteceu com o peixe? Vocês irão escrever aí, ó. Questão 3. O tamanho do peixe fez diferença quando ele foi capturado? Vocês irão responder e depois irão justificar a resposta. Isso mesmo, não é só responder sim ou não e não justificar. A prova é saber por que não fez diferença ou por que fez diferença. Questão 4. Passe as palavras que estão no aumentativo e diminutivo para o grau normal. Então aqui nós temos 4 palavras. Essas palavras estão no aumentativo e no diminutivo. Vocês irão passar essas palavras para o grau normal. Peixão. Vocês irão passar a palavra peixão para o grau normal. Coitadinho. Valentão e fortão. Quinto, reescreva as frases, passando do singular para o plural e do plural para o singular. Então aqui na letra A nós temos, ó, aquele avião voa próximo do solo. Essa frase, se estiver no plural, você irá passar a frase toda para o singular. E lembre-se, atente-se para que a frase fique concordando. Não fique uma frase sem sentido, tá bom? Então vocês precisam se atentar a isso. Se a frase estiver no singular, você irá passar para o plural. Assim também como na letra B. Os leões vivem na selva. Essa frase está no singular, você vai passar para o plural. Se está no plural, você irá passar para o singular. Letra C. A menina brinca com sua boneca. A mesma coisa, se estiver no singular, vai passar para o plural. E se estiver no plural, vai passar para o singular. Depois de realizar a atividade, não se esqueça, não precisa registrar. E não é para encaminhar, tá bom? Só precisa responder, deixar lá bonitinho no bloco para enviar junto no dia do bloco de atividades. Vai ser no dia 4 que será realizada a devoluções, tá bem? Desejo uma excelente avaliação para vocês. Iniciemos amanhã. Um grande beijo e até lá!